Aproveitando que amanhã celebramos também o Dia das Crianças, hoje vamos falar sobre evangelização para o público infantil. Para isso, nós temos o prazer de conversar agora com a contadora de histórias, Márcia Rabelo, a Dona Cartola. Bom dia, Dona Cartola, seja bem-vinda à Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Para mim é uma grande alegria estar participando aqui com vocês. Alegria nossa! E aí, eu quero saber assim, quem é a Márcia Rabelo? Como nasceu a Dona Cartola? Então, Moninha, a Márcia Rabelo, ela é mãe de 5 meninas. 5 meninas? É, 5 meninas. E eu sou consagrada da comunidade católica Shalom. E dentro da comunidade, eu sempre estive participando do projeto Artes. E como comunidade de aliança, eu fiz uma adaptação naquela história Formiguinha à Neve, você conhece? Claro! Então, eu fiz uma adaptação naquela história e fiz um musical, A Formiguinha à Neve. E aí foi daí, desse musical, né, com uma adaptação, falando que a formiguinha estava neve e saiu do formigueiro. Por que ela saiu do formigueiro, né? Ela teve um contato pela internet, que era um fake, aí ela foi com a banda para o festival de inverno, enfim, tem toda uma história, né? E aí, no final, a Santíssima Trindade, né, faz o mundo girar, e aí derrete a neve, mas a rainha do formigueiro é Nossa Senhora Aparecida, é a rainha Aparecida. Que E aí, lindo! e aí tem a intercessão da rainha, e aí no final ela é liberta, né? Enfim, aí foi a partir desse musical que surgiu a Dona Cartola, porque ela era a narradora, né, desse musical. E aí Que... veio, Pode falar. e aí veio a pandemia, né? E de repente, todo mundo em casa. Foi quando Deus começou a suscitar, né, para que a Dona Cartola voltasse, né? E aí Deus foi me inspirando a fazer vídeos, né? E aí comecei o Shalom, né, também se viu no momento todo aí que tinha que ir para a internet, tinha que ir para o YouTube e não tinha nada assim para criança. E aí eu comecei a fazer alguns vídeos de contação de história, história dos santos, algumas histórias, né, falando das virtudes. E aí foi que começou a Dona Cartola. Que coisa linda. Márcia, você mora em Belo Horizonte, não? Eu sou mineira, mas atualmente eu moro em Cachoeira Paulista, bem assim ao lado da Canção Nova. Pertinho da Canção Nova. A Shalom tem isso mesmo, é muito artística, né? É muito lindo isso na Shalom, ver os dons nas artes, todo o poder de Deus, a multiforme sabedoria de Deus se manifestar nas artes. Isso é tão lindo e tão rico para a nossa igreja. Vamos lá, 5 meninas, quase um time de vôlei. Como Isso que é mesmo. estar, então, principalmente nessa pandemia que Deus foi suscitando em você o desejo de voltar com a Dona Cartola e de uma forma online que alcança todas as pessoas. Como que isso é para você? Então, foi um grande desafio, né? Assim, e aí eu comecei a fazer, Moninha, dentro das minhas possibilidades mesmo em casa, né? Colocando pano verde no armário, né? Uma iluminação, a minha mala amarela, né? Tirando algumas coisas dentro da mala, da cartola. E aí foi acontecendo. Mas, Moninha, aqui em Cachoeira as coisas estão voltando ao normal, né? Uhum. E eu tive uma grande alegria, imensa alegria, no dia 2 agora, no dia do Santo Anjo da Guarda. Uhum. Eu pude contar uma história lá no Instituto Canção Nova para as crianças. Então, eu fui convidada para contar sobre a batalha no céu, né? Contar sobre São Miguel Arcanjo, a batalha no céu. E, assim, foi uma experiência incrível. Eu sei que, assim, é muito bom também receber o contato, né? Assim, das crianças online, né? Através de mensagens.
mas esse contato, né, de ver o sorriso das crianças, elas respondendo, é muito bom. Ah, não, a energia é maravilhoso, tá com os meninos e essa coisa, o sorriso, o olhar, a interação conosco, né? Isso é maravilhoso. Falando de contação de história, vamos ver um pouquinho, gente, da Dona Cartola contando a história da ovelha perdida e o bom pastor. Era uma vez uma ovelhinha. Ela era a mais nova de seu rebanho. Era tão pequenininha, com pouca lã ainda, e as perninhas fininhas. À noite dormia no cercado, aconchegada à pelagem espessa da mãe. Passava o dia mastigando a relva, bebendo água do riacho e brincando pela campina. Bé, bé, cuide de mim, tentava dizer ao pastor do rebanho. Bé, bé, sou pequena demais e ainda fraquinha para cuidar de mim mesma. O pastor compreendia e ficava de olho nela, embora tivesse 100 ovelhas no rebanho. Era um bom pastor, caso contrário, não daria conta de tantas ovelhas. Ai, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Agora nós estamos doidos para ouvir o resto da história, então, né, gente? Entra no YouTube dela lá, vamos ver essas historinhas. Mas, Márcia, 5 filhos em casa, seu primeiro público são as meninas, né? Quais os erros você acha que nós cometemos ao querer evangelizar as crianças sem ter as devidas estratégias? Então, Moninha, eu tenho 2 gerações, as mais velhas e as pequenas. É uma longa história, porque eu tenho uma história aí de infertilidade, mas isso aí é uma outra história. Então, eu tive espaço aí de 7 anos, né, entre a minha que tem hoje 14 anos e a minha que tem hoje 8 anos. Então, eu percebo assim que, na verdade, eu cometi muitos erros com as maiores, muitos erros, muitos erros. E hoje eu estou nessa tentativa de fazer diferente mesmo na evangelização das pequenas. Então, uma coisa que eu percebo é que a gente realmente tem que evangelizar em casa, né? A gente, claro, tem a catequese, tem a missa, né? O padre, a catequista, mas é preciso em casa nós sermos igreja doméstica, né? Então é preciso mesmo colocar hábito nas crianças, né? Em relação à palavra de Deus, à oração do terço, a própria Santa Missa. Então, a Dona Cartola, no meu Instagram, Moninha, o que eu fui percebendo? Eu fui percebendo que as mães também, elas tinham dificuldades de o que oferecer para essas crianças em casa, né? Com a pandemia, a gente ficou sem catequese, né, em casa. Então, eu comecei a montar um material, principalmente de estudo bíblico. Então, a Dona Cartola, ela tem um material de estudo bíblico para criança, né, através baseado na Lexio Divina. Inclusive, o Padre Alexandre fez né, nesse mês de setembro da Bíblia, ele falou muito dos passos da Lexio Divina. E aí, a Dona Cartola, o estudo bíblico é um tripé. Tem o e-book, onde a criança tem as perguntas e escreve e responde. Tem o áudio da Dona Cartola no meu canal do YouTube. Então, eu vou falando, Moninha, para a criança, os passos da Lexio Divina. Escute a leitura, acompanhe na sua Bíblia. Agora é a sua vez. Aí a criança vai pausando e continuando. E tem também um material que a criança recorta e cola. Então, sempre tem uma imagem do Evangelho. Inclusive, a gente vai lançar um estudo bíblico do Advento, que está muito bonito. Ai, que lindo! Já preparando o Natal, que lindo isso. Eu estive na live com o Padre Alexandre, inclusive, nós vamos estar aí no final do mês de outubro, no seminário de cura, na Canção Nova, com o Padre Alexandre, doutora Filó, nós todos vamos estar. Eu vi, vocês vão ter que vir aqui tomar um café, com certeza. Vai lá pra gente se conhecer pessoalmente, vai ser muito bom.
Ô, Márcia, você percebe que no meio católico tem pouco material para as crianças, para a gente poder ensinar as crianças esse caminho, até a própria Lexio Divina? Ô, Moninha, pouco, é super escasso, não tem quase nenhum. Inclusive, assim, eu procurando fazer live com outras pessoas, às vezes, que fazem a mesma coisa que eu, não encontro, né? Então, assim, são raríssimos os materiais, são muito poucos, né? Então, estou fazendo material de estudo bíblico, vou começar, né, a montar alguma coisa também para catequese. Então, é preciso mesmo de material, porque as mães, elas não sabem por onde começar, o que É fazer, como verdade, falar. é verdade. Quer dizer, meu pequeno já está com 22 anos, mas a gente da igreja passa por essa escassez de procurar como que é necessário gente que fale a linguagem das crianças. E aí, Márcia, eu queria que você me contasse assim, um testemunho fruto desse trabalho seu, porque a gente tem testemunho diário, né? Mas um testemunho que mais esquentou o seu coração, fruto desse trabalho. Então, teve um testemunho agora da contação de história, né, do Instituto Canção Nova, que a mãe me enviou, que eu fiquei encantada. Foi uma conversa dela com a mãe. Eu vou ler aqui rapidinho. Uhum. Sabe, mamãe Luísa, a dona Cartola é demais, é linda, tem um estilo chique e eu amei ir na escola hoje. Que bom, filha, a mamãe fica muito feliz, mas me conte o que você mais gostou. Dona Cartola contou uma história linda e forte. Sabe, mamãe Luísa, ela é demais porque ela contou uma história de verdade. Entendi, mas me diga o que é essa história de verdade. Ela contou, mamãe, que a gente não precisa ter medo. Se sou amiga do meu anjo da guarda, ele me protege e eu não preciso ter medo. O que mais? Que os anjos de Deus sempre vencem os anjos que escolheram ser dragões. Então, o que eu fiquei assim encantada foi a questão da verdade. Então, a missão da Dona Cartola, Moninha, é exatamente isso: é levar a verdade, né? Num mundo tão descristianizado, né? Que as pessoas não conhecem Deus, levar a verdade para as crianças, né? Essa experiência com Deus. Um Deus que existe, que é real, que é uma pessoa, não é uma história, né? A gente conta as histórias, mas a gente diz de uma verdade. Então, É muito legal isso, que você fala dessa verdade que essa criança falou, e não só dessa verdade, também da confiança subliminarmente você depositou no Senhor através da história. Então ela fala com a mãe dela: mamãe, o nosso anjo vence o anjo, né? O anjo que quer virar dragão. Que não tem aquele... Não é? Isso é muito lindo. A criança agora tem a confiança de que Deus enviou um anjo para cuidar dela e que ela pode ficar tranquila, porque não é aquelas histórias que olha, se você não obedecer o bicho papão vai vir, dragão vai te pegar. Mas é ao contrário. É falar que ele está com você, ele não te abandonou, ele caminha com você, ele luta por você, você tem alguém por você. Isso é lindo. Isso mesmo, isso mesmo. E eu recebo, assim, vários outros testemunhos das crianças, por causa do estudo bíblico também. Dona Cartola, eu amo fazer estudo bíblico. Moninha, onde já se viu, no mundo de hoje, uma criança falar: eu amo fazer estudo bíblico? Ai, que lindeza. É muito surreal, né? É muito lindo, E isso é o maior fruto de um trabalho, né? Isso é a maior recompensa para quem trabalha com evangelização, ouvir isso de uma criança. Quando você encontra os pais, quais são as principais queixas dos pais quando eles chegam até você? Então, pelo Instagram, quando eu vou recebendo as mensagens, que eu chamo as mães de comadres, né? Por quê? Porque eu já peguei essas crianças como os meus afilhados, né? Então, eu rezo por eles, enfim. Então, todo o material que eu crio é pensando nas minhas filhas e nas minhas comadres, né? Nas dificuldades, né, que elas têm. Então, elas sempre me pedem isso, assim, como responder algumas questões, né, de fé. Então, por isso que eu venho aos poucos montando alguns materiais. Então, por exemplo, Moninha, eu estou agora estudando e montando um material
para o exame de consciência da criança, antes da confissão, principalmente nessa preparação da Eucaristia, né? Uhum. Porque o mundo hoje, o pecado hoje, né, da criança, e a criança, né, ela peca, né, assim, quando ela entra na idade da razão, ela tem consciência. Depois, se der tempo, eu conto uma experiência com a minha filha de 8 anos, fantástica. Mas o que a gente percebe, que os pecados hoje, eles estão muito tecnológicos, né, estão muito, assim, sutis. Então, eu estou fazendo um estudo, né, para fazer um material bem interessante, fácil, né, de compreender, para que as crianças possam fazer esse exame de consciência para a confissão. É muito importante isso, porque o mal, ele não vem feio, ele vem bonito, né? Ele vem disfarçado, ele vem sedutor. E isso é muito importante você colocar. Você acha que a partir de qual idade a criança começa a entender não só o pecado, como a religião também? Isso começa a ficar uma coisa mais clara na cabeça delas. Olha, com 7 anos aí, a criança já tem essa, vamos dizer, essa idade da razão. Inclusive, a minha filha, Pode é, ela, contar. é, ela já estava com 7 anos, a gente estava fazendo um estudo bíblico na Quaresma, e era sobre a passagem da tentação de Jesus no deserto. Uhum. E ela tinha acabado de brigar com a minha mais nova, com a de 5 anos, Moninha, tinha acabado de brigar. E ela foi para o estudo bíblico com o coração cheio de raiva, né? E não querendo fazer o estudo. Aquela Aquela, luta. aquela luta interior. E então eu rezando ali para São Miguel Arcanjo e tal, né? Pedindo para o anjo da guarda dela. E aí, no estudo bíblico lá, a pergunta era assim, Moninha, olha que interessante. Você já foi tentado, né? Você já aconteceu alguma tentação com você? E aí, quando ela leu aquilo, ela parou, olhou para mim e falou assim: agora, agora. Ela teve a consciência que ela estava sendo ali naquele momento tentada, né, a ficar com raiva, a não querer fazer o estudo bíblico. Então ela falou assim: agora, estou sendo tentada agora. Ah, foi muito bonito. Aí eu falei assim: filha, então vamos pedir a Deus, né, a graça, o Espírito Santo, para que não deixe essa raiva entrar dentro do seu coração. Mas é muito bonito, Moninha. É Muito muito bonito. bonito mesmo. A criança. Uma coisa que eu sempre falo, Moninha: a criança é capaz de Deus. Nós que ficamos subestimando, é muito pequena, não entende. Não Eles tem nada entendem disso. tudo, eles entendem tudo. Acho que no berço eles ficam ali, ó. Ou quando eles estão paradinhos no berço, eles estão matutando contra nós. Eles sabem tudo. E você, então, nesse tempo de pandemia, ficou muito ativa no Instagram. Tá na tela o Instagram dela, gente. Além das redes sociais, você também faz shows presenciais. Está voltando o show? Como que tá essa situação? Você falou que teve na Canção Nova falando com as crianças. Você faz show presencial? Está voltando isso? Então, Moninha, lá na Canção Nova eu fiz uma contação de história, né, para as crianças. E alguns colégios católicos aqui do Vale do Paraíba começaram a me contactar. Então, aos pouquinhos, a gente está voltando com a contação de história. Um show, eu penso ainda em montar um show da Dona Cartola, né? Que não vai dar tempo de passar aí, mas a Dona Cartola tem uma música, né? E aí tem algumas outras músicas que a gente fala, por exemplo, eu falo muito para as crianças do Feliz Terceiro. Você conhece a espiritualidade do Feliz Terceiro, Moninha? Não. Então é assim, Deus é o primeiro, o outro é o segundo e eu sou o Feliz Terceiro. Lindo, lindo. Que é a perfeita alegria que São Francisco fala, né? De colocar Deus em primeiro, o outro em segundo. Então, eu falo muito disso para as crianças. Então, tem uma música do Feliz Terceiro. Então, assim, eu ainda estou montando, né, vamos dizer assim, um show, mas ainda não voltei, não. Estou só nesse processo de contação de história, aos poucos, voltando,
né, com algumas escolas. Maravilhoso, Dimáquia, adorei te conhecer, conversar com você. E, gente, você que está nos acompanhando, entra lá no Instagram dela, @Dona Cartola Oficial. Tem no YouTube. Manda DM, chama para contar história para os seus filhos, porque nossas famílias estão sendo atacadas de todas as formas. A melhor coisa é contar história da Bíblia, história de Jesus, para que elas entendam e elas caminhem na presença dele. Maravilhoso. De tudo que a gente falou, Márcia, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Olha, novembro eu vou estar em Belo Horizonte, então se alguma escola ou alguma paróquia quiser contactar comigo, né, é só me chamar lá no Instagram, @Dona Cartola Oficial. Lá no YouTube é só colocar Dona Cartola e tem muito vídeo meu, Moninha, no canal da Comunidade Católica Shalom. Muito joia. Qual é a data que você vai estar aqui em novembro? A partir do dia 18 de novembro, eu devo ficar uma semana. Aí, gente, a partir do dia 18 de novembro, Márcia vai estar aqui, Dona Cartola, chama ela para contar a história na sua escola, que vai ser maravilhoso. Márcia, muito obrigada. Deus abençoe muito o seu trabalho.